Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para você que é novo aqui, já se inscreva, compartilhe com seus amigos. Prazer, eu me chamo Beatriz. Seja bem-vindo a esse universo jurídico que é o Direitos e Avessos. E hoje eu quis trazer mais uma informação que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Qual é? Como te ajudar a identificar mais rápido as peças na segunda fase da OAB usando o ChatGPT. Fica comigo até o final e roda a vinheta. Poderia até gravar muitos vídeos todas as semanas com um monte de dica, só que eu só gravo dicas que eu vejo que faz sentido para alguém. Assim como talvez funcionou, fluiu para mim, aí eu acho necessário gravar. Mas eu poderia pegar, o ChatGPT e gravar, pegar ali um monte de informação, um monte de dica, mas eu também só funciono quando eu gravo algo que eu já passei ou que eu estou passando, porque senão a gente parece que não tem uma verdade, sabe? Ficar nesse Ctrl+C, Ctrl+V, para mim não funciona. Então, todo vídeo que eu for gravar aqui é porque realmente eu vejo que faz sentido e que eu sinto que eu preciso falar e aí eu falo. E o que eu quero falar hoje com vocês? É ajudar na segunda fase da OAB, porque é um momento de tensão. É 50%. Você passou na primeira fase, mas você ainda não passou na segunda. Então você passou e não passou, sabe? Ainda não é definitivo. A vermelhinha ainda não está na sua mão. É diferente, a pegada é diferente. Eu vou até falar uma coisa para vocês que assim, é uma pressão maior, né? Uma pressão maior, é um misto de emoções. E você tem que estar com a cabeça no lugar, né? Analisando friamente como você tem que fazer, usando completamente de estratégia para que o negócio dê certo. E vai aqui uma dica que eu aconselharia fazer um curso para a segunda fase. Tem gente que passa sem curso? Tem. Tem gente que faz o curso e não passa? Tem. Então, não é só a ferramenta, vai depender muito mais do seu empenho de você, do seu equilíbrio, do que das ferramentas. Mas eu vou sempre falar aqui aquilo que funcionou para mim. E o que funcionou paguei um curso preparatório, tanto para a primeira quanto para a segunda, cursos online. Não segui à risca o que os cursos falavam, porque eu também tenho a minha forma de estudar, a minha forma de absorver as coisas, que às vezes é um pouco diferente. Então, seguir um pouco o curso, seguir um pouco a mim, e é como eu falei aqui, a intenção é te ajudar com o ChatGPT. Então, além do curso, eu também usava o ChatGPT. Então, eu sempre crio as minhas maneiras, sabe? Eu nunca fico numa única fonte. Eu funciono assim, gente. E aí, o que eu fiz que me ajudou? Porque assim, o que acontece? Eu vou explicar melhor para vocês. Na segunda fase da OAB, é uma prova que inicia com um caso concreto. Ele vai te contar uma história ali, uma história grande. Eu falo assim até para quem não é do direito entender, tá, gente? Não vou ficar usando nomes muito técnicos. Iuris da pesca, não sei o quê. Não, vou tentar falar de forma bem mais simples. Até para quem é estudante de direito entender. Então, é narrada uma história, e daquela história você vai ter que saber qual é o nome daquela ação. Só que nós sabemos que na área de direito civil, trabalho, constitucional, tributário, existem diversas ações, diversos recursos. Então, você vai precisar identificar o nome daquela peça. Por quê? Você errando, acabou. Você zera a prova. Você já está reprovado ali se você errar o nome daquela peça. Não adianta, porque aí você erra toda a estrutura. Você erra tudo. A forma de pedir é diferente. Sei lá, tudo é diferente. Tudo. Até na qualificação acaba sendo um pouco diferente. Então, aí eu fiquei naquela, eu não posso errar. Eu não posso errar de jeito nenhum o nome da peça. Como é que eu vou fazer? Aí tive essa brilhante ideia de usar o ChatGPT. Vou deixar aqui embaixo qual é o prompt que eu usei para vocês usarem também, tá? Ou qualquer coisa eu até mostro aqui do lado, ainda não sei como é que eu vou fazer não. Primeiro tô gravando o vídeo. Como eu fiz? Pedi pro chat, claro, pedi para ele puxar as outras provas da OAB, porque eu queria que ele fizesse com o mesmo linguajar da OAB, de provas anteriores, e com a história, com a situação problema. Eu não cheguei a ficar, eu só fiz um simulado do curso,
Mas eu não cheguei a ficar fazendo simulado porque parece que perdia mais tempo e eu sentia que não tinha muito tempo. Então eu preferi uma coisa mais mastigada. Eu fui no ChatGPT e ali ele deu para mim diversas histórias, diversos casos concretos. E dentro desses casos tinha alternativa A, B, C e D para eu identificar. Então, aí vinha contando uma história, aí tinha ação popular, ação civil pública, aí sempre tinha algum recurso ali, aí eu tinha que marcar qual era a alternativa certa. E era bom, por quê? E eu não pedia pro chat fazer um monte. Eu pedia para ele fazer 5 ou fazer 10. E aí eu consegui identificar aquilo que eu estava errando mais, né? Na hora de identificar as peças e pedia para ele refazer as que eu errei. E aí eu conseguia também ter esse senso, aonde eu já tinha entendimento sobre a peça, aonde eu não tinha, aonde eu estava muito crua, aonde eu já estava bem, e isso me ajudou muito. Então, assim, num momento que realmente não dava para eu estudar, ou eu pegava um ônibus, ou eu fazia algo do tipo, aí eu ficava ali no celular, lendo a história e marcando. Gente, isso pelo menos me ajudou. E confesso que quando chegou na prova, teve aquela tensão sim, porque não posso errar, né? Então, assim, eu ficava falando isso, mas tentava me controlar, porque senão você congela. E aí, eu não tive muito tempo depois nas questões, porque eu tentei fazer uma peça, assim, muito impecável, né? Eu tentei procurar ser mais correta, porque eu sabia que metade da prova estava só na peça e a outra metade nas questões. Então, se eu acerto muito a peça e erro muitas questões e acerto poucas, eu já tô dentro. Agora, se eu faço uma peça muito ruim, eu teria que estar ótima nas questões, sabe? E aí isso era um ponto mais duvidoso, mas deixa quieto. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, eu não sei qual é a área que você escolheu, e aí você vai colocar a sua área específica. Ah, é direito do trabalho, coloca lá. E com isso você vai marcando ali. Gente, para mim foi uma maravilha, me adiantou muito. E sobre o curso preparatório, eu sou daquela que super apoio. Por quê? O curso preparatório, ele já vem estudando a forma como a banca cobra. E nós não somos preparados antes para a segunda fase. A gente só fica estudando para a primeira. E a segunda, a dinâmica é completamente diferente. Então, como é pouco tempo para estudar para a segunda, eu recomendo o curso. E aí, o que acontece? Existem palavras jurídicas que a banca considera e te dá mais pontos. Então, às vezes, é um termo jurídico pelo outro que você troca, que a banca, que o curso preparatório ele te dá essa colher de chave, que minha pontuação aumentava por causa disso. Então, ao invés são décimos que você vai ganhando em cada coisinha que você vai fazendo. Essa prova, a segunda fase, ela é detalhista, a peça. Então, assim, algo que eu ganharia 0,10, eu ganhei 0,50. E conforme vai contando, no final isso dá muita diferença, gente. Até a metodologia de estudo ela é diferente, porque ó, a galera do computador vai ter que ir para a mão, vai ter que escrever. E outra, minha letra ela não é bonita, então eu precisava treinar até uma letra maior para que seja de fácil acesso. Até os professores do curso orientavam sobre isso. Gente, às vezes a pessoa corrigia a sua prova, é a sua última prova numa sexta-feira de noite. Se tua letra estiver toda horrível, né, já sabe o resultado da tua prova. Então, não é uma máquina que vai corrigir, é uma pessoa. Então, assim, vamos facilitar, né? Então, eu tentei também me polir nesse sentido. Eu sou canhota, sou preguiçosa para escrever, me cansa. Então, assim, e é uma prova que você vai ficar ali. Eu escrevi uma página, 2 páginas, 3 páginas, acho que foram 4, eu não me lembro direito. Olha, tem pouco tempo, mas já não me lembro. E só sei que eu escrevi muito no dia da prova, porque a peça foi bem longa, eu tentei, sabe... E dá um pane depois, gente. Ai, eu deixei de colocar isso, deixei de colocar aquilo. Olha, aí você fica assim, sabe? Você sai da prova sem ter certeza se você vai passar ou não. Porque eu pensei assim, eu me esforcei bastante. Mas 50% pode ser que eu passe, 50% pode ser que eu não passe, né? Fica aquela coisa. Mas a dica que eu dou aqui pra vocês dê o seu melhor. Faça tudo o que você puder fazer até o seu limite. E aí depois você só descansa e aguarda o resultado,
que eu tenho certeza que vai ser um resultado positivo. Tanto para quem está estudando para a segunda fase, no caso a UAB 45 está vindo aí, eu participei, eu fiz no caso a UAB 43, está recente, né? Não tem tanto tempo, mas no que eu puder ajudar, vocês também podem mandar mensagem, comentários aqui. Então é isso, eu acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado, já sabe, deixa o seu like, compartilhe com alguém também que vai fazer a prova da UAB. Principalmente, toma cuidado com a manada, toma cuidado com o fato de todo mundo estar fazendo a segunda fase em X coisa. Cuidado agora, quando você vai se inscrever para a UAB, já no início você já tem que definir qual é a fase que você vai escolher. E outra também que é uma dúvida de muita gente. Ah, depois que eu me inscrever aqui, é a carreira que eu vou seguir? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você vai escolher para sua segunda fase é aquilo que você tem mais afinidade para você ter êxito na tua prova. Depois que você passar, você vai procurar uma pós-graduação e aí você vai escolher a área que você quer fazer. Se é, sei lá, direito tributário, aí você vai ser um especialista em direito tributário após a pós-graduação, ok? Então, o que você escolher aqui para sua prova não tem nada a ver com o seu futuro, tá bom? E tem gente que faz pós uma área, depois faz em outra, aí tem gente que, além de ser previdencialista, também trabalha como consumidor. E uma questão que a gente deve levar em conta, antes de eu finalizar esse vídeo, porque, gente, aqui é sem script, tá? Acordei sem ter que tô gravando. É assim, é muito intuitivo. Cuidado com a maioria que tá indo para um caminho. Como assim? Quando eu sentei lá para fazer a prova, a minha esquerda, a minha direita só tinha direito do trabalho. E aí, o que eu posso trazer de alerta para você? Tenha maldade, seja malicioso. O mundo, ele funciona de forma lucrativa. Todos estão olhando no lucro. Em tudo que você faz, você tenta sempre enxergar a vantagem ou uma forma de você ganhar mais. O que eu tô querendo dizer com isso? A banca, ela viu que existe uma grande maioria que foca em uma área específica. Qual é? Direito do trabalho. Então, 70% das pessoas que estavam lá escolheram trabalho. E entendendo que a UAB, tem a segunda fase, primeira e segunda fase, mas tem uma repescagem. E aí o que acontece? A banca cobra uma peça que até os professores do curso jamais poderiam imaginar que ela fosse pegar uma peça inédita, muito fora da curva, porque tem muita divergência doutrinária. E aí o que aconteceu? Praticamente os 70% que fizeram a direito do trabalho ficaram para a repescagem. E aí nisso, ficando para a repescagem, você precisa pagar a metade da prova novamente. Ou seja, não estou induzindo falando que a banca fez de má fé, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não pode ficar indo pelo efeito manada. Todo mundo tá indo para cá, então eu vou para cá. Cuidado. Faz aquilo que de fato você vê que flui para você. Eu tinha escolhido trabalho, só que na hora de pagar, antes de pagar, eu escolhi constitucional. Ai, mas eu não tenho afinidade nenhuma, gente. Constitucional é uma delícia. Eu passei assim a gostar de direito constitucional. Às vezes é um professor que você teve que acabou te fazendo ter um outro olhar para o constitucional, ou você mesmo não se deu a chance de estudar o suficiente até se encontrar naquela área. Isso acontece, tá? Muitas das vezes o não gostar tem a ver com o desconhecido, tem a ver também com a ignorância. Então, fiquem também de olhos abertos. Não é nada impossível, não é nada que você não consiga resolver. Qualquer área do direito, tô falando para o operador do direito, tá? O estudante, aquele que já está concluinte no caso. Não há nada bicho de sete cabeças de você já teve uma noção de cada área do direito, então você consegue dar conta de qualquer uma, tá? O que vai depender é o tempo que você tem para estudar, né, de dedicação, e o quanto você está empenhado, e pensamento positivo, porque de pensamento negativo também você acaba afundando junto, tá? Então, assim,
Não vai pelo efeito manada, não vai para todo mundo tá aqui, eu vou para aqui. Todo mundo tá falando de tributável, é tributário. Não faz isso, não faz isso, porque segue o que você acredita. É igual na questão também da peça. Os professores, eles vão dar palpites do que pode ser. Só que eu pegava 4 para mim. 2 do que os professores falavam e 2 do que eu sentia que poderia cair, porque eu também fiquei analisando as provas anteriores da UAB. Constitucional, são mais de 20 peças, tem os recursos, então assim, poderia cair qualquer tipo de ação. E aí, eu segui também um pouco a minha intuição do que poderia ser, do que poderia cair. Então, eu fiquei 4 peças, eu rebatia muito, eu estudava muito a forma de falar, o que eu ia botar, o que ia colocar, o artigo. Então, caiu uma dessas 4 que eu fiquei estudando mais, e isso me ajudou. Então, assim, muito mais do que falam, tenta seguir aquilo que você acredita, porque dá muito certo. Conforme você vai fazendo no ChatGPT, intuitivamente, talvez você não saiba nominar tecnicamente, mas intuitivamente você vai acabar acertando. Porque daqui a pouco você vai ver, de tanto você fazer, poxa, tem focinho de porco, tem orelha de porco, tem rabo de porco, só pode ser o quê? Porco, sabe? Você vai começar a já desvendar, você já vai começar a encontrar assim com mais facilidade, tá? E é isso, pessoal. Tô falando de quem realmente estudou, tá, gente? Tô falando aquela galera que surfou na onda, porque quando eu estava lá na prova, tinha gente que, só dei uma olhada assim, não vai de melco rápido. Gente, não é assim não, tá? Vou fazer uma observação baseado em um grupo de pessoas que não pagam o preço que tem que pagar e monta esse discurso dizendo que a prova é muito difícil. Atribui a prova a algo que a pessoa em si, ela não paga preço suficiente para passar. Tem coisas, gente, que para valer a pena vai custar muito mesmo. Então, assim, eu só parava para comer e ir ao banheiro, mas eu passava manhã, tarde, noite, todos os dias estudando. Então, assim, não desmereço quem trabalha, mas tem gente que trabalha, que tá em pé no ônibus estudando, tá em pé no trem estudando. Então, ela não dá desculpa do pouco tempo que ela tem, pelo contrário, ela consegue remir todo o tempo dela, ela faz bem proveito e essa pessoa, ela tem êxito. Então, não é sobre o pouco tempo que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem em suas mãos. Dê o seu melhor. Faz até onde a tua mão alcança. E eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Já sabe, deixe seu like, compartilhe e até a próxima. E deixa aqui nos comentários alguma dúvida. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.